Por que será que as pessoas continuam fazendo aquilo que já aprenderam que é nocivo à sua vida? Por que será que, por exemplo, uma pessoa continua ainda se sujeitando ao pecado, seja adultério, seja mentira, seja vício, né? Por que será? Se ela já aprendeu. Como é que eu sei que a pessoa já aprendeu? Porque quando você vai falar com a pessoa, você diz assim, fulano, não minta, é pecado. A pessoa fala, mas já sei que é pecado, você não precisa me falar, não. E por que ela continua pecando? Deus disse para Jessé, quando Jessé foi escolher ali o segundo rei de Israel. Jessé, você está olhando a aparência dos homens, mas eu vejo o coração. Quando tem outro versículo que diz que Maria também ouvia as coisas que se falavam à volta dela, mas ela guardava a palavra do anjo no coração. Quando a Bíblia fala guardar no coração, será que a Bíblia está dizendo que é para guardar lá dentro do órgão, do coração que pulsa sangue? Será que é isso? Aonde é então? Quando Deus diz que vê o coração, ele está vendo o quê? O Gabriel disse que está vendo a mente. Quem mais? Tem uma outra resposta. Nossos valores, que mais? Os desejos, que estão aonde? Dentro do coração, esse coração aqui? O Gabriel. Ah, sim. Então, na realidade, a pessoa, quando ela já aprendeu, por exemplo, só dei o exemplo que ela não pode mentir, ela guardou no cérebro. Ela já aprendeu. Mas na alma dela não chegou essa informação ainda. Por isso que ela, mesmo sabendo, ela continua cometendo o pecado. E quem é que pode colocar no coração, ou seja, na alma, os ensinamentos? Jesus. E quando que Jesus faz isso? Quando nós nos submetemos a Ele. O Senhor disse que o Senhor olha para um coração contrito, um coração que esteja, a alma, né? Que esteja disposto a aprender. E uma vez que estiver na nossa alma, a gente não faz mais. Isso é apenas mais uma dica, né? Para que a gente entenda por que as pessoas fazem o que fazem, mesmo sabendo. Tem pessoas que conhecem a Bíblia inteirinha, mas não conseguem vivê-la. Porque a Bíblia está apenas na mente, não está no coração, na alma. Muito bem, o tema de hoje, que é uma bênção para todos que estão aqui e aqueles que vão assistir pelas redes sociais, é arrependimento e a cura da alma. Ora, se os meus valores, se o meu aprendizado, para que eu, da parte de Deus, para que eu venha aplicar, estão guardados na minha alma, e só quando estão na minha alma eu posso praticá-los, se eu tiver uma alma doente, se os meus valores estiverem errados, estiverem contaminados com este mundo, eu vou fazer de acordo com eles. Né? Existe, por exemplo, hoje, não, o que vale é o amor. Deus aceita tudo. O que vale é o amor. Venha para Jesus. Esse é um ensinamento errado e satânico. Deus é amor, é verdade. Mas Deus não aceita tudo. Porque se ele aceitasse tudo, Jesus não precisaria vir. Não é verdade? Deus aceita a todos que querem estar com ele. Todos que creem nele, Deus aceita. Todos que estão dispostos a se entregarem a Jesus. Esses são, vou colocar entre aspas aqui, os escolhidos, né? Para usar o mesmo termo que foi falado aqui hoje. Muito bem. Olha só, no versículo 1 e 2 de Mateus 3 está escrito o seguinte: E naqueles dias apareceu João o Batista
pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós já sabemos que João era o verdadeiro sumo sacerdote da época de Jesus. E se ele era o sumo sacerdote, a palavra de Deus estava com ele. E a primeira palavra que ele diz, a primeira frase, a primeira direção é: arrependei-vos. Não é prosperidade, não é cura, não é seja religioso, não é faça o teu sacrifício, mas sim arrependei-vos. Deus falando com o homem ali, através de João. Por quê? Porque o homem desligado de Deus não ouve Deus, precisa ouvir aquele que Deus colocou a sua palavra. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Outros versículos, como Atos 2:3 diz: disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo que a pessoa recebe ao crer em Jesus Cristo? A salvação. Por que é dom? Porque é de graça, pela graça. Outro versículo que fala do arrepender, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quem é esse Senhor aqui? A resposta está no versículo anterior, Atos 2:38. E recebereis o dom do Espírito Santo. Quem é o Senhor que habita no homem quando a pessoa aceita Jesus? O Espírito Santo. A Bíblia chama de Senhor. Então, qual é esse arrependimento? Muito bem, o arrependimento é assumir que tem uma dívida e que você não pode pagar. Mas você se arrepende porque você não pode pagar essa dívida com Deus. Isso está exemplificado quando a pessoa aceita o sacrifício de Jesus para ela. Quando alguém informa para ela que alguém pagou essa conta, que ela deseja pagar, mas não pode. Então a pessoa diz: olha, alguém pagou essa conta para você. Quem pagou essa conta para mim? Jesus pagou. Você quer aceitar esse pagamento? Puxa, eu sempre quis pagar. Eu me arrependo dessa conta, mas eu não consigo pagar. Agora alguém pagou. É claro que eu aceito. Isso no mundo ideal. Nesse momento, ela recebe o Espírito Santo. Nesse momento, ela é selada com o Espírito Santo. E aí ela tem refrigério. E aí que muitos entram no engano. Pega esse versículo e diz: a partir de agora você não tem mais problema. Está escrito lá, ó, você aceitou Jesus, você vai. Agora começa assim o tempo de refrigério. Oh, glória, não vou ter mais problema, vou ser chefe do meu trabalho, nunca mais vou ficar doente, minha família vai ser uma bênção e tudo mais. E não é assim, o refrigério é da alma, do espírito. Porque o espírito anseia. Toda pessoa tem um corpo, uma alma e um espírito. E o espírito anseia por ser religado novamente com o seu Criador. Agora o nosso espírito tem refrigério. E aí começa então a nossa transformação, que a Bíblia chama de estatura de varão perfeito, que nós só vamos atingir com o Senhor. Tudo bem até aqui? Então, arrependimento é algo essencial para que a pessoa consiga receber a salvação que é de graça. Ela precisa querer receber. Porque se ela não estiver nem aí e não quiser receber, embora a dívida esteja paga, ela continua sem a salvação. Para que se cumpra também o versículo que Jesus disse: aquele que me negar, ou seja, aquele que não me querer diante dos homens, aquele que não me quiser. E ninguém é obrigado a querer Jesus. Por isso que é pela fé. Mas quem não quiser, naquele dia, Jesus também
não vai querer que ele entre no céu com ele. É o que está escrito. Muito bem. E você viu, e você está vendo a mensagem transmitida aqui. A mensagem de salvação honesta. O que a pessoa precisa para ser salvo? De Jesus Cristo. Precisa se arrepender de estar andando sem Ele. Precisa querer Ele. Isso é honesto. Agora, vêm os falsos pregadores e dizem, você precisa sacrificar. Você precisa disso e daquilo outro, e pagar isso e pagar aquilo outro. Essa é a falsa pregação. Isso não é o evangelho do reino. Venha para Jesus e você não terá mais problemas. Isso não é o evangelho do reino. Porque o evangelho do reino diz, no mundo, aqui na terra, nessa vida, tereis aflições. Mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O que significa isso? Significa que Jesus Cristo nos ajuda com as aflições. Jesus formou aqui a sua igreja para que nós nos ajudemos mutuamente. Não foi isso? O meu mandamento, ou seja, quando você dá um mandamento, você não podia falar assim, eu ordeno. É um mandamento. Eu ordeno que vocês se amem uns aos outros. Dentro dessa frase tem unção, tem poder, tem alegria. Então é através de nós que Jesus vai curar a nós mesmos. E nós, como boas ovelhas que somos, somos teimosos. Falamos o que não devemos, mesmo com a maior boa intenção. Não é verdade? E às vezes vem do próprio púlpito. No final nós vamos estar falando aqui. Por que algumas coisas ruins podem vir do próprio púlpito? O Senhor diz também ali em 1 João 1,8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem que perdoa o pecado? O Senhor. Então, se nós dissermos para Deus, Senhor, eu não vou nem falar nada para o Senhor sobre pecado, porque eu não tenho pecado. Se é uma pessoa que não tem pecado, sou eu. A Bíblia diz que nós estamos enganando a nós mesmos. E o pecado faz o que com o homem em relação a Deus? Afasta, separa ou mantém separado. Agora, para aqueles que realmente se arrependeram e se entregaram a Jesus Cristo, aceitaram o sacrifício dele para si, e se entregaram a Jesus, receberam Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, deixou de pecar? Não deixou. Nós continuamos pecando. E o que acontece então com o cristão que peca? Naquele momento ele está sujeito ao ataque do adversário das nossas almas. E isso também está relatado na Bíblia. O diabo ele está ao nosso redor, esperando uma chance para que possa nos tragar. Essa palavra é para a igreja. Então qual é a melhor coisa a fazer? Confessar ao Senhor quando erramos para que Ele nos perdoe. Quando o Senhor nos perdoa, a palavra diz que nossos pecados são apagados. Quando o leão, esse leão maligno, que esse versículo diz que o diabo está ao nosso redor como um leão pronto para nos tragar, ele vai entrar pela porta do pecado, opa, não tem mais o pecado. Ele não consegue nos atingir. Tudo bem? Muito bem. Não se esqueça. Se você errou, pecou, peça perdão ao Senhor. Mas não tem mais. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa e ponto, acabou. Mas eu não preciso fazer um jejum, eu não preciso subir no monte, eu não preciso descer no monte, eu não preciso estar na igreja, não preciso falar com o pastor. Não! É confessar a Jesus. E de repente você vai perceber que Jesus é tão maravilhoso, te ama tanto, e o sacrifício dele foi tão eficaz, que você não vai ter mais prazer em pecar. A transformação está sendo feita em nós.
Mas enquanto isso, nós temos que pedir perdão mesmo, para que o inimigo não nos toque. Porque quando nós vamos ver aqui. Olha só em Tiago 5,16. Porque tem pessoas que falam assim: eu não vou contar da minha dor, eu não vou contar das minhas dificuldades para ninguém, eu vou contar para Deus, porque assim Ele vai me curar. Tá certo? Quem acha que tá certo? Biblicamente falando. Não tá certo. Deus pode curar? Lógico que Deus pode, mas olha o que a Bíblia diz. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis, para que você fique curado. Você tem que contar, pedir orações entre nós, entre a igreja. Aí Deus ouve e nos cura. Esse é o processo. Ah, eu não quero saber desse processo. Então vai se entender com Deus. Com aquele que inspirou as Escrituras. Né? E o complemento desse versículo é: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? É aquele quem Jesus justificou. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, diante do tribunal de Deus, no dia do juízo, nós estaremos justificados, e Jesus confirmará essa justificação e dirá ao Pai: estes são os meus, estão justificados pelo meu sangue. Só essa justificação que é eficaz, nenhuma outra. Nem boas obras, nem religiosidade, nem super fé, nem mais o quê? Nem a honestidade humana. Nada justifica o homem diante de Deus, somente Jesus Cristo. Tudo bem? Estamos entendendo até aqui? Palavras podem amaldiçoar ou abençoar. Quando você diz para uma pessoa que é para ela vir para Cristo, que na vida dela não vai ter mais problemas, você não está abençoando, porque você está falando uma inverdade. Mas quando você diz para aquela pessoa: arrepende-te e aceita o sacrifício de Jesus para você, porque é o único meio de a pessoa ser salva, você está falando a palavra de bênção para ela, porque é a maneira que ela tem de ser e única de ser salva. Provérbios 18:21 diz assim: somos chamados para abençoar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... É o versículo que antecede aquilo que a Márcia leu lá sobre Abraão. Então o Senhor nos chamou para ser o quê? Maldição ou bênção? Mas pastor, está falando de Abraão. Mas Abraão é nosso pai na fé. Então, amados, nós somos chamados para ser bênção. Mas nós estamos sendo bênção? Quem quer ser bênção, levanta a mão. Todos queremos ser bênção. Por quê? Deus nos chamou para ser bênção. Então nós queremos ser bênção. Mas nós estamos sendo bênção? Ah, eu acho que eu sou uma bênção. Quem pode responder é o Pai. Você deve levar essa oração ao Pai e ouvir a resposta dele. Como é que é isso? É muito difícil? Não. Senhor, eu sou uma bênção. E aguarde a imagem que o Senhor vai colocar na tua mente, na tua alma. Deus sempre responde às nossas orações. Agora, lembre-se da mensagem que eu quero transmitir? Ô irmão, vou te abençoar. Deixa ele fazer isso. Porque você não vai ganhar a alma de ninguém. Você não vai ganhar ninguém para Jesus. Você desse jeito está parecendo mais ímpio. Irmão, olha, você não tem jeito. Já orei por você. Já esfolhei o meu joelho de tanto orar por você e você não tem jeito. Seja abençoado. Você abençoou aquele irmão? A tua intenção é abençoar, não é?
Mas o que saiu da tua boca foi maldição. E nós somos chamados para ser? Quando você orar a Deus, Deus vai te falar, eu te chamei para ser bênção. E você quer ser bênção. Mas você está usando as palavras erradas. Fizeram isso com a gente. Ou podem ter feito isso com a gente. Por isso que a indagação é, o que te falaram? O que te falam? Qual experiência te marcou? O que te marcou? Porque alguém falou algo para você. E desde o começo do culto, você está assistindo pelas redes sociais, não pegou o começo, porque é só a ministração que nós estamos gravando. Mas você que está aqui hoje, pode ser que tenha acendido em você no começo, porque alguém pode ter falado uma palavra para você, uma mensagem, e você ficou magoado até os dias de hoje. Tem cura? Lógico que tem, né? Porque a Bíblia diz que não tem nada que Deus não possa fazer. Você sabe que Deus tem uma opinião a teu respeito? Sabia ou não? E você está se deixando levar pela opinião do homem? Hein? Deus disse, eu quero que você seja uma bênção. Quando Deus criou você no ventre da sua mãe, Ele falou o que a teu respeito? Você sabe? Bom, uma coisa eu sei o que Ele não falou. Ele não falou que você ia ser um perdedor. Ele não falou que você ia ser um viciado. Ele não falou que você ia ser bandido. Ele não falou que você ia ser uma má esposa ou um mau marido. Naquele momento ele definiu, você vai ser um homem de valor. Eu te escolhi para ganhar vidas para mim. E vou te capacitar, vou te dar força, vou te dar fé. Você vai ser um bom pai. Primeiro, um bom marido, um bom pai, um bom cidadão. Mesma coisa para a esposa. Eu te escolhi e te dei sabedoria, e te dei a vida, e te fortaleço, e te protejo, para que você seja uma boa esposa, fiel, honesta, trabalhadora, e vai ganhar almas para mim. Foi isso que Deus falou quando nos fez. O diabo, em contrapartida, usou pessoas durante a nossa formação para dizer que nós somos derrotados, que nós não vamos conquistar, que tudo vai ser muito difícil, que Deus não está nem aí para a gente, tentando tirar a nossa identidade que Deus colocou na nossa formação. Você sabia disso? Você precisa tomar posse agora da identidade que Deus deu para você. Homem, você mulher. Essa é a verdade. É assim que Deus te vê. Jesus nos abençoou. Ele já nos abençoou, não é que ele vai abençoar, olha o que ele diz a respeito da gente. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo. Porque antes de nós conhecermos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a gente não tinha rei. A gente achava que era o dono da nossa própria vida. Que a gente ia viver aqui um tempo, certo tempo, depois ia morrer e acabou. Né? A gente não tinha rei. O que as pessoas falavam para a gente fazer? Vamos experimentar. Vem outro aqui, faz isso aqui, você fazia. Agora não. Agora nós temos um rei. Nós fazemos parte de uma nação santa. Nós somos os escolhidos de Deus. Olha lá. Não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, 9 e 10. Jesus já nos abençoou. Jesus nos quer com Ele. Por quê? Porque Ele nos mantém aqui como igreja para que nós possamos pregar o Evangelho da Salvação. Como estamos pregando hoje. Mas o desejo dele é estar conosco. Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Vinde a mim. Esse é o chamado de Jesus para nós, hoje e sempre. O adversário da nossa alma nos odeia, quer nos matar, roubar, destruir, enfermar, parar, envergonhar com mentiras e engano. Você vai acreditar nele? Mas nós um dia já acreditamos no diabo. Você sabia disso? Que todos nós um dia acreditamos no diabo?
E tem gente que continua acreditando até hoje. Por quê? Por causa daquilo que foi falado hoje. As pessoas não sabem a sua identidade. Quem são? Deus nos diz que somos abençoados. O diabo fala que nós somos amaldiçoados. Deus diz que nós somos mais que vencedores. E o diabo diz que nós somos derrotados. E as pessoas têm acreditado no diabo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Por quê? Quando a gente peca quando fica irado? Olha o exemplo do pai daquele menino. Ele estava irado com o menino. Tinha uma boa intenção. Então, o que saiu da boca dele foi um pecado contra o filho. Hã? Tudo bem só esse exemplo para entender o que é? Porque não podemos ficar irados? Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. Isso é difícil, né? Às vezes numa discussão acalorada, às vezes eu recebi uma mensagem errada daquela que foi transmitida e eu fiquei irado com a pessoa que eu entendi que transmitiu para mim essa mensagem. E eu fico irado. E às vezes eu demoro 1 dia, 2 dias, 3 dias para ir falar com a pessoa que me magoou. Afinal de contas, eu fui magoado. Fui magoado por quem? Por aquela pessoa. Você já sabe o que ela quis dizer naquele dia? Ela quis me magoar. Vai falar com ela. Não, eu não quis magoar. Eu quis apenas orientar. Queria ajudar. Mas a mensagem que eu recebi foi de mágoa. Então, vamos conversar. Demora 3 dias. Deu lugar a quem durante 3 dias? Ao diabo. Tinha resolvido tudo se tivesse falado na primeira hora, nos primeiros instantes. A gente faz isso? Quase nunca. Mas precisa fazer. É uma bênção para nós, né? Terminando. Jesus deseja que vivamos em amor. João 13:34. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus quer que vivamos em amor. E às vezes nós escolhemos não o amor. E agora nós vamos abençoar aqui, através da oração de bênçãos, não é? Para que você que está assistindo pelas redes sociais, eu vou só dizer o que não é oração de bênção. Você vai orar então, digamos que você vai receber uma oração, né, do seu pastor ou da sua mãe, do seu pai, ou você mesmo vai fazer a oração por alguém que você pegou mentindo. Tem o hábito de mentir, tá bom? Então essa não é oração de bênção. Então você que está assistindo só vai aprender como não orar. E aqui nós vamos orar a oração de bênção. Se você quiser a oração de bênção, eu convido você a estar conosco aqui aos domingos, às 10 horas da manhã, na Avenida General MacArthur, para que você receba a oração de bênção. Então, a oração que não é uma bênção. Então você vai orar para alguém que está mentindo. Então você vai dizer assim: Senhor meu Deus, eu oro agora para fulano de tal, que é um mentiroso, que das palavras que ele fala, 10 palavras, 9 é mentira. Senhor, esse homem ou essa mulher não cansa de mentir, é um mentiroso contumaz. Engana as pessoas e acha que está tudo bem. Oh, Senhor, ensina essa pessoa. Faça com que ele deixe de ser mentiroso, esse mentiroso que ele é hoje. Amém. Então, se você quiser saber a oração de bênção, venha nos visitar. Que assim seja em nome de Jesus. Jesus abençoe a tua casa, abençoe o teu ministério, abençoe a tua vida. E se você ainda não se arrependeu para a salvação, ainda dá tempo. Deus abençoe.